Nada poderia ter me preparado para tudo que eu vi e vivi durante o meu mochilão de 2 meses passando pela Nova Zelândia, pelo Vietnã e pela Tailândia. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. E nesse vídeo eu pensei em compartilhar um pouquinho sobre o que ninguém me contou ou o que eu nem o que nem passou pela minha cabeça durante essa aventura que foi o mochilão na Ásia e na Nova Zelândia. É importante mencionar que tudo o que eu vou falar, claro, vai ser a partir do meu ponto de vista e da experiência que eu tive fazendo mochilão. Eu separei aqui 10 pontos, sendo o primeiro deles que eu senti que o tempo passava rápido e devagar. Então, eu passei um mês no Vietnã, um mês na Tailândia e uma semana na Nova Zelândia, né? E ao mesmo tempo que eu sentia que tudo passava muito rápido, parecia que eu tava lá uma eternidade. E eu senti isso principalmente já no final do mochilão, do voluntariado, porque eu viajei por 2 meses, mas a sensação que eu tive era de que eu tava viajando há 6 ou 8 meses, assim, sabe? Eu meio que perdi a noção, assim, do tempo. Aí eu já entro no segundo ponto, que as experiências, elas são muito intensas. Então, assim, tudo que eu via e vivia em um dia era tanta informação, assim, tanto dado pro meu cérebro processar, que eu acho que isso que foi interferindo um pouco na minha noção de tempo, sabe? Porque era muita coisa, era muita informação, coisa que eu nem considerei, assim, no planejamento, sabe? A experiência de viajar é uma coisa, a experiência de fazer um voluntariado foi diferente. Então, uma coisa assim que eu mencionei que eu tenho comigo, que se eu fosse fazer alguma coisa diferente, provavelmente seria isso. Eu sou muito grata por como tudo aconteceu e eu sei que foi do jeitinho que tinha que ser. Mas se eu pudesse mandar um pensamento pra Lara que planejou o mochilão, provavelmente enviaria essa ideia. O terceiro ponto é que não dá pra descrever como a experiência é incrível. Eu tô tentando compartilhar nas redes sociais sobre como foi, como eu me planejei, como era quando eu tava lá. Só que uma coisa que pega pra mim é que eu não consigo colocar em palavras às vezes, sabe? Eu tento me expressar, mas não tem um termo que defina o quão incrível foi viver essa experiência, assim, tudo que eu vi, a questão cultural principalmente, assim, sabe? Às vezes eu senti que eu tava em um planeta completamente diferente. E é uma coisa muito interessante, assim, porque é uma experiência que todo mundo, quando eu voltei pro Brasil, tô passando uma temporada aqui, né? Todo mundo me perguntava assim, como é que foi? E aí, como é que... A pergunta que mais surge é como foi viajar, como foi conhecer tal lugar, como foi fazer mochilão, né? E a única coisa que eu consigo dizer é que foi incrível, que foi uma experiência sensacional, mas se eu for explicar, assim, em detalhes de como que eu me senti, ou principalmente, assim, depois que eu cheguei de volta no Brasil, que eu consegui absorver essa quantidade de informações, eu não consigo me expressar muito bem, sabe? Porque é uma experiência, assim, indescritível mesmo. Outra coisa que não dá pra descrever é o quanto a gente cresce durante essa experiência. Então, tudo, assim, tudo é um ensinamento, um aprendizado, né? Então, como acontece muita coisa, você cresce em um nível absurdo, assim. Eu morei 2 anos na Austrália, né? E aí, quando eu resolvi não renovar meu visto, eu decidi embarcar nessa nova aventura de fazer um mochilão, de conhecer um pouquinho dos lugares ali. E assim, é muito engraçado, porque quando eu penso assim, em quem eu era quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu era uma pessoa. Aí depois de 1 ano e pouco, assim, eu vim visitar a minha família, eu era uma outra pessoa, eu já tinha crescido um nível, assim, absurdo. Aí quando eu tava na Austrália já no final do meu intercâmbio, eu era uma pessoa, sabe? E aí, agora depois de ter vivido toda essa experiência de ter trocado, assim, tanto culturalmente, ter conhecido pessoas que estavam viajando de todos os lugares, de tantas formas diferentes, assim, né? E principalmente estando lá, assim, na Tailândia e no Vietnã, tinha toda uma questão, assim, religiosa, cultural, política, muita história envolvida. Então você começa a pensar sobre toda a sua vida, sobre
como que você quer trocar experiência com as pessoas, como que você quer trabalhar, como que você quer evoluir como um ser humano, sabe? Então, em 2 meses, assim, eu acho que eu cresci pra 2 anos, assim, sabe? Não vou dizer 20 anos, porque daí é um exagero, né? Mas pode acreditar que uma experiência como essa te faz crescer e muito. O quinto ponto, então, é que a experiência vai ser muito libertadora e às vezes pode até ser solitária. Eu falo isso num ponto de vista introvertido, porque eu sou uma pessoa introvertida que não tem facilidade de fazer amizades. Eu já compartilhei um vídeo aqui no canal comentando um pouquinho sobre isso, sobre como foi fazer amizades no meu intercâmbio na Austrália. E o que eu senti, assim, fazendo o mochilão, como era tudo muito rápido, então, assim, eu passei 1 semana na Nova Zelândia, depois eu passei 1 mês no Vietnã, depois eu passei 2 semanas no norte da Tailândia, depois eu desci um pouquinho, passei 2 semanas um pouquinho, ainda eu acho que é considerado norte, mas em um lugar diferente já. Depois eu passei 10 dias no sul da Tailândia, então eu passei por vários pontos diferentes. E, querendo ou não, você sente uma liberdade, assim, tanto geográfica, quanto espiritual, quanto pessoal, sabe? Você tá sozinha, eu tava por conta própria. Então, eu fazia escolhas do que eu queria fazer, do que eu não queria fazer, do que eu tava afim, do que eu não tava afim, quando que eu queria falar, quando que eu não queria falar. E eu conheci muitas pessoas, mas às vezes era um pouco solitário, porque não foi a construção de amizades que eu tive na Austrália, de amigos que eu converso até hoje. Conheci muitas pessoas que foram especiais e que me ensinaram muito também, mas foi uma troca muito mais rápida e intensa e, sabe, bora pra próxima, bora pra próxima. Então, querendo ou não, acaba sendo um pouquinho solitário, dependendo de alguns fatores, assim, né? O programa de voluntariado, o local em que você tá, a região também onde você vai fazer o voluntariado, onde você tá viajando, enfim. Eu sou uma pessoa que planeja muito, né? Eu tento planejar assim, o máximo de detalhes que eu consigo. E uma coisa que foi muito engraçada é que, com todo o preparo do mundo, eu nunca tava preparada. Seja para as experiências que eu ia ter, para as coisas que eu ia ver, para as pessoas com quem eu ia conversar. Eu passei por muitas surpresas durante o mochilão. Então, com todo o preparo do mundo, com todo o planejamento que eu tinha feito, eu sentia que mesmo assim a vida ainda estava ali me surpreendendo de diversas formas, sabe? Então, foi foi uma lição, assim, que hoje, estando de volta no Brasil, eu também tento reparar nas surpresas que a vida continua me proporcionando, porque se a gente estiver atento, isso, né, tá em todo lugar e não é a experiência de um mochilão, que não é exclusivamente a experiência de um mochilão que proporciona isso pra gente, né? Mas eu continuo firme e forte na ideia de que o máximo possível você deveria planejar. Eu sou uma pessoa que, se eu tenho um objetivo, eu vou colocar isso por escrito e eu vou pesquisar e muito antes de colocar em prática. Eu sinto que isso me ajudou muito também a levar a viagem de uma forma mais leve e despreocupada, porque eu tenho ansiedade, né? E se eu não tivesse planejado determinados pontos, isso teria me deixado ainda mais ansiosa, ainda mais nervosa. E planejar tudo que eu podia também foi um ponto positivo, ao mesmo tempo em que eu aprendi a valorizar as surpresas que estavam acontecendo também. Um outro ponto que eu queria comentar aqui é que, como tudo na vida, eu acho que tá tudo bem às vezes você só sentir vontade de sair correndo e fugir. Teve determinado ponto da viagem, que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal também, que eu tava sobrecarregada de informações, justamente porque todas as experiências eram muito intensas. Então eu tive algumas crises de ansiedade, alguns, né, eu tive que dar uma diminuída no ritmo. Inclusive, no último voluntariado eu tive que ir embora mais cedo, mas no final deu tudo certo, não foi o fim do mundo. Eu tive muito que entender, assim, respeitar a minha decisão de me priorizar, de priorizar a minha saúde, tanto mental quanto física. E tá tudo bem, sabe? Não vai ser o fim do mundo. Sempre vai ter alguém ali também para te ajudar, para te dar um apoio, assim, um suporte, né? O que é muito, muito, muito bom, assim, porque, como eu falei,
Sendo introvertida, às vezes eu me sentia solitária, mas eu nunca, sabe, eu não deixava chegar ao extremo de ficar triste que eu tava solitária. Eu estava sozinha, mas tudo bem, porque daqui a pouco eu vou estar conversando com alguém, daqui a pouco eu vou, sabe, mandar uma mensagem pra uma amiga que me faz muito bem conversar com ela, enfim. E você vai querer e deve registrar cada minuto. Eu vou até pegar um negócio aqui. Esse aqui é o meu diário de viagens, que eu até gostaria de ter começado ele antes, porque eu comecei ele no mochilão. Então eu comprei esse caderno na Austrália para registrar as experiências que eu ia ter no mochilão. Eu coloquei as viagens que eu tive dentro da Austrália, que eu fiz dentro da Austrália, né? Mas, cara, registra tudo que você puder, tá? E se você puder ter um diário de viagem, seja ele em algum aplicativo, seja ele físico, anota o que tá passando pela sua cabeça, o que você tá vendo, o que você, sabe, o que você tá sentindo, porque eu vejo hoje, agora que depois que o mochilão acabou, de vez em quando, quando eu preciso, assim, de uma recarga, eu folhei o diário e é muito especial, assim, lembrar do que eu tava sentindo, o que eu tava pensando, por que eu fiz determinada escolha e tal. Então, eu recomendo muito que você tenha um diário de viagem, seja ele virtual ou físico, e registra tudo que você quiser, sabe? Claro, não recomendo também que você priorize registrar do que viver aquele momento, mas é uma coisa que eu sempre faço, assim, eu faço um registro para ter aquilo, para ter a memória física daquilo, e depois eu vou viver a experiência, eu vou sentir, eu vou observar aquele lugar, eu vou, sabe? Mas eu acho que é muito, uma coisa complementa muito a outra, você ter registros e fotos e vídeos, a memória que você tem daquela experiência, sabe? Penúltimo ponto, é imprescindível que você tenha uma boa reserva financeira e que você não dependa só dos programas de voluntariado. Eu já comentei também previamente que eu sei que a gente, né, que hoje em dia todo mundo se fala de fazer voluntariado para economizar em viagens, para ter essa experiência de troca, que realmente é assim uma coisa, como eu comentei, inexplicável. Porém, eu acredito que é muito, muito, muito importante você ter aquela reserva financeira, porque isso pra mim foi muito importante tanto pra eu viver as experiências que eu queria viver, então pagar por passeios, por comidas que eu queria muito experimentar, esse tipo de coisa, quanto me sentir mais confortável caso aconteça alguma coisa. Não tive problema nenhum com os voluntariados que eu fiz, mas, por exemplo, já no final da viagem, como eu tava sobrecarregada, eu fui embora do voluntariado mais cedo, fui para um hotel, então eu tinha essa reserva para caso alguma coisa como essa acontecesse, ou, por exemplo, assim, em uma emergência você precisa de alguma coisa, acontece algum acidente, enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então é bom você planejar, ter um dinheiro a mais pra você ter uma viagem mais tranquila, e é igual ter seguro viagem. Você espera não usar, porém, se precisar, você tem ali uma reserva financeira. E o último ponto é que tá tudo bem você se perder e você se reencontrar e você viver essa experiência assim, da forma como você quiser. Nem tudo vai ser mil maravilhas, às vezes você pode ter uma experiência que não vai ser tão boa. Vou dar um exemplo, né? Quando eu tava na Tailândia, eu fui fazer uma viagem de final de semana prolongado, então durante o voluntariado eu remanejei algumas horas, fui fazer um final de semana prolongado em Chiang Mai pra passar a virada de ano. Nesse dia, eu fiquei trancada pra fora do hotel de madrugada. Eu fiquei muito desesperada, eu compartilhei um pouquinho isso no vídeo sobre Chiang Mai, só que eu me esforcei muito pra não fazer com que a viagem toda a Chiang Mai, na minha cabeça, se resumisse àquela experiência, porque, querendo ou não, foi assim, uma coisa que pesou bastante pra mim. Foi o primeiro dia do ano, então é uma coisa assim que eu nunca tinha passado, que eu nunca imaginei passar. Porém, eu fiz muito um trabalho mental assim mesmo, de aprender com aquilo e de aceitar que aconteceu e tudo bem, passou, deu tudo certo. E agora
bora pra próxima, sabe? Então assim, nem tudo vai ser perfeito, mas tá tudo bem você ter esses momentos, ficar triste, enfim, ter uma experiência que não seja assim, uau, super maravilhosa, mas leva isso como um aprendizado que vai fazer muita diferença, tanto pra você aproveitar as coisas boas do mochilão, quanto para a próxima vez que você for planejar uma viagem. Então eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado ou que tenha te inspirado aí a colocar em prática as suas ideias de viagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima!